Todo Dia e a Agile realizaram pesquisas de intenção de voto em nossa região. Hoje apresentaremos o resultado do levantamento feito na cidade de Limeira. A pesquisa Todo Dia Agile sobre a intenção de voto para prefeito de Limeira mostra Betinho Neves, do MDB, na frente com quase 30% da preferência, seguido por Murilo Félix, do Podemos. Vamos acompanhar o resultado da pesquisa estimulada. Na pesquisa Todo Dia Agile, o eleitor foi perguntado se a eleição fosse hoje, em qual desses candidatos ele votaria. Betinho Neves, do MDB, teve 29,9%, Murilo Félix, do Podemos, 23,3%, Érica Tanque, do PL, 20,4%, Luiz Henrique Mitsunaga, do PT, 3,6%. Não escolheriam nenhum dos candidatos, 13,6%. Não sabem ou não responderam, 9,3%. O levantamento trouxe Érica Tanque, do PL, com 20,4%, empatada tecnicamente na disputa pelo segundo lugar com Murilo Félix, do Podemos, dentro da margem de erro. O cenário embolado, melhor dizendo, indica a realização de um segundo turno na cidade, mas no momento é difícil prever quem chegará. Diante da incerteza, foram desenvolvidos alguns cenários para o segundo turno. E a pesquisa aferiu 3 possíveis cenários para o segundo turno de Limeira. No primeiro, se a disputa fosse entre Betinho Neves e Érica Tanque, o MDBista seria eleito. Vamos acompanhar. Na pesquisa Todo Dia Agile, num possível segundo turno entre Betinho Neves, do MDB, e Érica Tanque, do PL, Betinho Neves teria 45,3%, Érica Tanque, 32,3%. Não votariam em nenhum dos candidatos, 15,6%. Não sabem ou não quiseram responder, 6,9%. Também foi feito uma outra composição, né, para perguntar aos eleitores de Limeira como que seria a escolha deles no caso de um eventual segundo turno entre Érica Tanque e Luiz Mitsunaga. A pré-candidata levaria a melhor. Veja. Na pesquisa Todo Dia Agile, num possível segundo turno entre Érica Tanque, do PL, e Luiz Henrique Mitsunaga, do PT, Érica Tanque teria 53,1%, Luiz Henrique Mitsunaga, 13,4%. Não votariam em nenhum dos candidatos, 23,4%. Não sabem ou não quiseram responder, 10%. O terceiro cenário que foi trabalhado levou, então, uma simulação de um possível confronto entre Érica Tanque e Murilo Félix no segundo turno. Mais uma vez, a pré-candidata do PL venceria. Vejamos. Na pesquisa Todo Dia Agile, num possível segundo turno entre Érica Tanque, do PL, e Murilo Félix, do Podemos, Érica Tanque teria 41,7%, Murilo Félix teria 35,3%. Não votariam em nenhum dos candidatos, 15,9%. Não sabem ou não quiseram responder, 7,1%. A pesquisa não mediu o cenário de segundo turno entre Betinho Neves e Murilo Félix. Mas um outro fator importante que foi medido é o índice de rejeição entre os candidatos que se apresentam para a corrida à Prefeitura de Limeira. Neste caso, o número indica o potencial que um candidato ou pré-candidato tem em atrair votos entre aqueles que não sabem ou não responderam e também os indecisos, além do chamado voto útil, que ocorre quando um movimento de eleitores abre mão de votar em sua primeira escolha para fortalecer um nome considerado mais viável. Vamos conhecer estes números. A pesquisa Todo Dia Agile perguntou ao eleitor em qual desses candidatos não votaria. Luiz Henrique Mitsunaga, do PT, 23,9%. Murilo Félix, do Podemos, 19,6%. Érica Tanque, do PL, 11,4%. Betinho Neves, do MDB, 11,1%.
Não rejeitariam nenhum dos candidatos, 23,4%. Não sabem ou não quiseram responder, 10,6%. Os nomes mais viáveis, segundo os entrevistados, são de Betinho Neves e Érica Tanque, com os menores números de rejeição. Já Luiz Mitsunaga é quem apresenta a maior rejeição entre os eleitores. As áreas prioritárias, quando perguntado aos eleitores onde a próxima gestão deveria investir, mais, focar mais a sua atenção, o levantamento mostrou que 29% dos entrevistados consideram que a área da saúde é o segmento mais importante e aquele que deveria receber mais atenção para melhorar a qualidade de vida da população. Acompanhe. A pesquisa Todo Dia Ágil perguntou ao eleitor qual área considera mais importante que deveria ser priorizada. As 3 mais votadas são saúde, 29%, educação, 15,3% e segurança, 12,9%. A saúde, de fato, tem sido a maior preocupação do eleitorado de, até agora, todas as cidades de nossa região que foram entrevistadas. A saúde, ela sempre lidera, sendo um calcanhar de Aquiles, podemos dizer assim, em todas as gestões, seguidas aí da educação e da segurança pública. A pesquisa Todo Dia Ágil também quis saber dos eleitores a avaliação sobre a atual gestão do prefeito Mário Botion, do PSD. Vamos acompanhar. A pesquisa Todo Dia Ágil perguntou ao eleitor como ele vê a atual administração. Ótima, 5,3%. Boa, 27,3%. Regular, 42,7%. Ruim, 7,7%. Péssima, 15%. Não sabem ou não quiseram responder, 2%. Em linhas gerais, o governo Botion teve 55,6% de aprovação contra 40,4% que reprovam a atual gestão municipal. Foram entrevistados 700 eleitores moradores de Limeira, maiores de 16 anos, entre os dias 21 e 25 de julho. Foi utilizada a aplicação de um questionário estruturado com entrevistas por telefone junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. A margem de erro da pesquisa é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi custeada pelo Todo Dia, Rede Cidade Americana, com recursos próprios e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP 00776/2024.